única coisa que está aqui ainda é essa arquibancada aqui em cima. O resto é tudo diferente. A gente entrava por ali, ele era um menor aqui dentro, mas muito simples, né? E para dentro aqui já era a parte de chuveiro, de banheiro. A gente usava muito esse vestiário para treino. Então, assim, o dia do jogo era uma continuidade praticamente do dia a dia, né? Porque a gente vivia aqui dentro, treinava muito aqui dentro. Era uma época com gramado diferente, né? Esse gramado também já passou por reforma, já melhorou muito. Falando em gramado, vamos dar uma passada. Vamos dar um chego lá em cima? Vamos lá. Apesar de ter uma aparência hoje diferente, né? Ele é a mesma estrutura até hoje, né? Eu joguei os últimos jogos que eu fiz já com essa arquibancada toda, da mesma maneira como está hoje. E eu peguei uma evolução desse estádio aqui também, né? Eu cheguei e ainda não tinha essa parte. Lá atrás era bem rústico também. Mas o gramado, né? A parte de dentro do campo é que mudou bastante. A gente até fala sobre isso, né? Que se a gente tivesse a possibilidade de jogar num gramado como esse, teria sido até melhor, eu acho, os resultados. Então, eu tenho, na verdade, aqui, lógico, a final do Campeonato Paulista, né? Isso não... Mas eu lembro muito a semifinal de 89, do acesso, que valia o acesso, né? Porque os dois primeiros subiam, então era o jogo que valia o acesso. E a gente estava disputando com o Remo, de Belém, e o jogo foram 2 empates e a gente ganhou nos pênaltis. E eu peguei os 2 primeiros pênaltis, né? Então, assim, foi um jogo que foi marcante para mim, porque naquele período eu tinha chegado aquele ano no Bragantino e eu tinha vindo por empréstimo para o Bragantino. Então, aquele jogo, da maneira como foi e o acesso, eles foram determinantes para que eu ficasse mais 7 anos depois aqui, né? Fosse contratado definitivamente. Então, aquele jogo marcou muito e eu era muito jovem, tinha 20 anos ainda, e aquilo me marcou bastante, mas com certeza a final do Campeonato Paulista de 90, que foi aqui o último jogo com prorrogação, né, 120 minutos, aquele sofrimento, esse estádio lotado, também foi algo que foi fundamental, marcante para a gente. Então, assim, o Bragantino sempre teve, pelo menos naquele período que eu estava, as finais aqui em Bragança, né? Então, em 89, além desse jogo, a final, depois quando o São José foi aqui em Bragança, em 90 a final, o último jogo aqui, em 91 o último jogo aqui. Então a gente teve jogos importantes aqui, né? Até a questão de 91 do jogo, o último jogo ser aqui, aquilo mudou o regulamento do Campeonato Brasileiro, porque não existia nada que impedisse, e a gente jogou aqui no nosso campo. Mas eu tenho boas lembranças aqui. Eu não tenho a noção exata de quantos jogos eu fiz aqui, mas a lembrança é sempre positiva. Ô, Marcelão, tudo bem? Olha, professor. Opa! Trouxe um presente pra você. Tá vendo? Personalizada para quem merece de direito. Obrigado, eu agradeço. Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem você? Tudo jóia, graças a Deus. Faz tempo, um pouquinho de tempo, né? Na verdade, a gente primeiro foi adversário lá, né? O Júlio foi para Recife para jogar no Náutico, eu estava no Santa Cruz. E sempre com muito respeito, muita consideração. Eu lembro no episódio, até minha filha estudava no colégio, eu acho que seus filhos estudavam. Minha filha falou, o Júlio, o goleiro do Náutico, foi lá hoje na escola e tal. Então já tinha essa relação e na sequência a gente acabou trabalhando junto lá no Santa Cruz, né? E fizemos lá alguns meses e a partir daí a gente manteve contato até ele vir para o Bragantino, né? Porque eu já tinha naquele momento a minha história aqui no Bragantino, ele veio para fazer a história, né? Para conquistar acesso, enfim, títulos que foram importantes para a história do clube. Nós nos conhecemos lá no Santa Cruz, tivemos
bons e momentos difíceis também dentro de campo, mas fora de campo com muito respeito. Então, já conheci a história do Marcelo aqui no Bragantino. Para quem não sabe, ele era o nosso goleiro no Rachão, bom goleiro, viu? Pega muito, ainda está em forma. E depois disso a gente sempre se encontra aqui, né, Marcelo? Nos jogos do Santa Cruz, mantemos contato com ele, com o Júnior também. Então, assim, ficou uma relação de bastante respeito, difícil de ficar assim, às vezes, entre treinador e jogador, mas é uma relação muito legal e de admiração também. E assim, eu não preciso que me conte a história dele, porque eu sei da história, eu sempre busquei, eu sempre procurei saber. Então, para mim, hoje em dia, não sei se perdeu um pouco dos meninos hoje em dia, mas eu sempre busquei histórias de pessoas que são referências. Então, dentro do clube, o Marcelo é a maior referência, na minha opinião, como goleiro. Então, foi muito fácil buscar conhecimento e poder tentar também seguir os mesmos caminhos. Eu estava na conquista aqui em 2019. O dia da entrega do prêmio, se não me engano, foi contra o CRB, um jogo contra o CRB, né, que foi o último jogo do campeonato. E por curiosidade, sempre que eu venho, eu falo com o Júlio. O Júlio que arruma os ingressos e tal, me põe para dentro. Então, como se precisasse, né? Desde aquela época já, na verdade eu já vim até em outros momentos, mas aquele ano vim muito satisfeito de ver o time novamente, né, retomando o caminho das conquistas, uma conquista importante, um acesso 30 anos depois. E eu acho que era fundamental a gente estar aqui. Eu vim em alguns jogos também daquele campeonato. Então, sempre que eu estou próximo, né, que eu moro aqui próximo de Bragança, eu estou participando aqui, porque eu gosto de vir para Bragança, tenho uma relação com a cidade, com o clube. Hoje eu acho que isso vai se prolongar, né? Vai ter uma história que vai ser ainda muito maior, porque o time hoje é uma potência, o clube é uma potência, e a gente fez muito ainda naquele quase amadorismo, né? Era um profissionalismo, mas com uma cara completamente diferente. Mas o importante é que fica na história, e é o que eu falei, hoje o Bragantino começa a resgatar essa história novamente com os resultados que ele tem nesse momento. O Júlio faz parte disso, né? Fazemos. Vai ser mais difícil para você. Eu acho que vai ser difícil para mim. Vai ser difícil, vai ser, não vai ser fácil, não. Ó, suas 3 dicas são: foi um camisa 10 que jogou com o Júlio, foi eleito craque do Brasileirão em 2020 e foi vendido para a Rússia. Claudinho. Ó, tem que ser nesse nível aí pra mim. Vocês me ajudem, hein? Boa, hein? 1-0. Chegou a vestir a camisa 10 na época que o Marcelo jogava. Foi campeão paulista em 1990 e hoje trabalha no Red Bull Bragantino. Luiz Miller. Aê! Boa, tá, que empate bom esse. Goleiro gosta de empate quando é 0-0, mas 1-1 tá bom. Tá bom. Vou fazer mais um e vamos ver se continua o empate ou se alguém, vence. Não dificulta muito. Atua ali no meio. No meio. Já jogou em vários países da Europa. E foi vice-campeão em 2021 da Sul-Americana. 21? Tá hoje ainda no Braga? É o Lucas Evangelista? Eu já ia falar que ele tem uma vantagem, que ele podia olhar ao redor, né? Mas tem muita gente aqui. É pra gente terminar pra ver se realmente vai ficar um 2-2 ou vai ficar um 2-1. Qualquer coisa eu ajudo ele aqui. O Marcelo me ajuda. Ó, também era desse time de 90, 91. Era zagueiro e era o capitão do time. O capitão do time. Peraí, me dá um tempinho. Senão eu vou cometer uma gafe aqui. Executivo hoje. Passou no Santa, no então Náutico, não é no o Sport. Não é o Mauro Silva. Não é o Mauro Silva. Não, é executivo futebol. No meio?
2-2, terminamos bem. Eu ia falar Alberto, Você eu nem tava lembra? querendo falar Alberto, mas Não, mas Alberto não foi não era Alberto. zagueiro. Então, é isso. Eu falei, não, e o Alberto tava na minha cabeça, mas tá bom, vamos Se lá. fosse o outro zagueiro, era o Júnior, né? era o que não Júnior, era o capitão, daí era mais fácil você lembrar. Fechado. Tem que lembrar que o Júnior praticamente não era nascido em 90. Pô, 90 eu tinha 6 anos de idade ainda. Pô, vocês estão buscando coisa muito. Eu sei bastante antiga. da história, mas às vezes É. tem muitos detalhes que a gente acaba... Mas eu sei bastante. A gente tinha um time que foi mantido, né? Uma base que foi mantida ali naquele início dos anos 90, final dos anos 80, e que fazia com que os jogadores que chegassem, né, ano a ano, as contratações, novas contratações, se integrassem o mais rápido possível. E eu cheguei em 89, me integrei muito rápido, e até por essas campanhas que nós fizemos, eu depois fiquei muitos anos aqui, eu passei a ser uma das referências, né? Fui até capitão do time depois, mais para frente. Então, assim, para mim era muito natural aquela fase que o Bragantino passou, porque eu vivi aquilo desde o início, né? Na verdade, como eu falei, o início foi em 88, quando o time subiu para a Série A do Campeonato Paulista, né? O que é a Série A1 hoje. Mas eu participei já a partir do ano seguinte de todo esse desenvolvimento. Então, para mim era muito natural fazer parte daquilo, e assim a gente se sentia muito orgulhoso, porque passaram grandes treinadores aqui durante aquele momento, passaram grandes jogadores. O Bragantino, talvez, se não me engano, foi um dos primeiros clubes do interior que negociou jogadores direto para o exterior, né? A gente teve jogadores vendidos aqui, Mazinho, né, para a Alemanha. O Luiz Miller foi o primeiro, foi para o Japão. Mazinho, Mauro Silva, Silvio, jogadores. Praticamente o Bragantino vendia um jogador por ano para a Europa, o que era muito para um time do interior, né? A gente não via esse mercado que existe hoje. Então, para mim foi muito gratificante. Assim, eu sempre me inseri muito no grupo, sempre fiz o máximo para acolher os jogadores que estavam chegando, os novos, e isso normalmente deu um resultado positivo, né? E para mim foi importante aquele momento na minha carreira. Nós tivemos convocações aqui do Bragantino, com 4 jogadores do Bragantino. Então, assim, isso ainda tinha uma dificuldade, porque todo ano a gente estava chegando, né, nas finais dos campeonatos, então muitas vezes essas convocações elas não aconteciam pelo fato de a gente estar em fase semifinal, fase final de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Paulista, mas a gente teve muitos jogadores convocados aqui, porque o nosso time é difícil você falar hoje o Bragantino está entre os melhores, né, do Campeonato Brasileiro. Mas é uma disputa ainda mais equilibrada e mais difícil para o Red Bull Bragantino hoje do que aquele momento que a gente se colocou no topo, né? Também com grandes times, contra grandes times, mas num momento onde a gente estava sempre ali entre os 4, 5 melhores no Campeonato Brasileiro. Bragança tinha essa característica, né? Era uma cidade que era menor do que é hoje. A gente tinha uma relação que ia além do futebol, então as famílias se conheciam, né? A gente tinha uma relação com a cidade também que era muito diferente, então até hoje, muito tempo depois eu venho em Bragança e ainda reencontro muita gente que eu conheci naquela época. Então isso é lógico que se refletia no campo, né? Na nossa relação com a torcida, na nossa relação dentro de campo mesmo, como time, no dia a dia aqui dos treinamentos. Tinha cobrança, mas tinha uma cobrança de um nível diferente, né? A gente se conhecia muito, então qualquer problema que um ou outro passasse, a gente conseguia contornar de uma maneira mais efetiva, né? E como eu falei, isso se refletiu nos resultados, né? Na força que o nosso time tinha. A
aqui dentro todos os adversários temiam muito vir jogar aqui contra nós. Então, assim, a gente fez da cidade, do nosso estádio, da nossa casa, assim, uma força muito grande que nos levou aos resultados que nós conquistamos. Eu até vi, fiquei assim, muito lisonjeado, até porque eu acho que vocês acabaram pegando torcedores mais antigos, né? Eu achava que o tempo ia meio que mudar essa conjectura, né? Essa visão de importância, né? Porque é lógico que as nossas conquistas foram grandes aqui e isso tem realmente uma importância e faz com que a gente seja valorizado individualmente também. Mas a gente sabe que muita coisa vai se perdendo com o tempo, né? Você vai, como nós acabamos de comentar, o Bragantino foi uma escola, é uma escola de grandes goleiros. Passaram grandes goleiros aqui, né? Então, mesmo depois que eu saí, que eu tenho, assim, eu enfrentei ainda o Bragantino antes de vir para cá com grandes goleiros, com o Babiroto, com o Luiz Andrade, que foram goleiros que subiram com o time em 88. E aí depois veio uma geração também de goleiros vitoriosos, o Felipe, o Júlio, o Cleiton, o Alex Alves, enfim, grandes goleiros. Antes da minha chegada teve o Paulo César, né, que fez aquela campanha no Campeonato Paulista, saiu daqui para o Cruzeiro, né, o que foi até determinante para eu ter vindo aqui para o Bragantino. Então, assim, grandes goleiros na história do clube e eu ter sido escolhido pelo torcedor, fiquei até surpreso, mas eu sei que é muito do que a gente conquistou aqui, né, essa lembrança de ter participado de um time muito vitorioso e eu acho que isso ninguém vai apagar. A gente só sente uma pequena inveja pela estrutura que existe hoje, né? Que sinceramente eu torço para o Bragantino ganhar sempre, para conquistar, para ter muito mais conquistas, enfim, para que nessa nova era supere, né, o que a gente conquistou lá na década de 90 e ele está preparado para isso, né? A gente vê, por isso que eu falo da estrutura, porque hoje construindo o centro de treinamento, né, com tudo que a gente vê aqui no estádio, né, com o projeto de um novo estádio, enfim, eu tenho certeza que daqui a uns anos a gente vai ter que ter um cuidado para não esquecer lá daquelas conquistas da década de 90, que muitas outras virão com tudo que está sendo preparado pela Red Bull aqui no Bragantino. Então, assim, é muito bom a gente ver esse momento. Eu tenho certeza que é o início de um momento que vai ser muito vencedor. É lógico que a gente está falando da estrutura de hoje e todos os times estão mais estruturados, né? É uma disputa que realmente ela atingiu um outro nível, um outro patamar hoje. Vai ser sempre difícil você conquistar um campeonato paulista, vai ser sempre difícil você, né, ser vice-campeão brasileiro, por exemplo, que nós conquistamos lá atrás, mas o Red Bull Bragantino está se preparando para isso e eu tenho certeza que essas conquistas vão vir. Eu acho que é difícil você prever porque eu entendo que esse projeto não tem um limite, né? A gente já viu em um outro momento o Bragantino classificado jogando uma Libertadores, a gente já viu o Bragantino chegando numa final de Sul-Americana, né? Esse ano eu estava na Vila Belmiro no jogo contra o Água Santa, esperando que o Bragantino se classificasse para uma final novamente de Campeonato Paulista, né, que eu achava que... Eu fui para lá para ver isso, eu estava lá no estádio esperando e vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer, da mesma maneira que eu vejo hoje o Bragantino em condição de disputar o título do Campeonato Brasileiro, né, e vai acontecer também. Então, assim, não tem limite, né, hoje... Eu comento que se a gente tivesse essas regras de classificação para a Libertadores que a gente tem hoje, eu teria disputado várias Libertadores, né, lá na década de 90. E eu tenho certeza que o Bragantino vai disputar várias Libertadores, porque hoje ele vai ser um time que vai se colocar sempre entre os melhores. Então é difícil você prever o que vai ser. Agora, com relação a ser referência, isso vai extrapolar as fronteiras de Bragança Paulista, né? A gente sabe que
Por exemplo, eu moro numa cidade de 140 quilômetros daqui e hoje o Bragantino é praticamente o time que a gente torce, né? Porque está próximo, está praticamente na mesma região. A gente não tem um time lá na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, então assim, vai extrapolar as fronteiras de Bragança, vai ser uma referência para essa molecada, eu não tenho dúvida. Da mesma maneira como nós fomos lá em 90, né? E eu encontro com muita gente que era bem novinho naquela época e que hoje já é adulto, já está casado, já tem filho. Eu tenho várias histórias de gente que eu reencontrei e que vem falar comigo nesse sentido. E eu tenho certeza que essa geração de hoje vai passar por isso também.